Bem-vindos. Eu sou Fernanda Fragoso, da Gerência de Riscos e Compliance da Fundação Refer. Esse é o nosso 5º vídeo do Momento Compliance e hoje nós temos a honra de receber a profissional Alessandra Silva, que vai abordar algumas questões relativas a riscos. E a Alessandra, ela é analista de sistemas, professora de pós-graduação e conteudista do EAD de Controles Internos e Risco Operacional da ABRAP, instrutora de cursos da ANSEP Suporte, atua no segmento de Previdência Complementar desde 1998, possui MBA em Gestão de Previdência e Fundo de Pensão e em Gestão de Riscos Compliance LGPD, e é coautora do livro O Enfoque de Controles Internos nos Fundos de Pensão. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço aí a oportunidade. Parabenizo a Refer por esse papel aí de fazer esse movimento, né, que é muito importante aí no segmento. A gente tem carência aí no segmento de atitudes assim, né, de pessoas da área de compliance que entram na linha de frente, que fazem aí um movimento até para trazer novas pessoas, novas oportunidades, novas experiências, né. Fazendo aí um briefing inicial, o nosso segmento ele é muito particular, né. Por mais que você trate, você estude as metodologias de controle interno, você trazer para o nosso segmento sempre tem uma pequena adaptação. E essa adaptação, ela é com o decorrer do tempo e de experiências que você tem aí nos fundos de pensão, né? Então, eu já coordenei vários trabalhos nas áreas de controle interno em vários fundos, e a gente verifica que ainda é um setor carente, né? Que a gente, cada levantamento e gestão baseada em risco que a gente implementa, a gente tem aí uma evolução. Então, quanto mais os profissionais estiverem envolvidos nesse engajamento aí da gente poder divulgar a matéria de controle interno, é super interessante. Certo. Bom, então nós vamos começar a falar aqui do tema, né? Então, Alessandra, o que, no seu entender, seriam os riscos corporativos? Dando exemplos para a gente, por favor. Então, assim, os riscos corporativos são sempre, quando a gente fala de controle interno e gestão baseada em riscos, são sempre aqueles riscos que afetam diretamente os objetivos, as metas, né, da entidade. Da empresa como um todo, né? Vamos falar um pouco de entidade, porque aí é o nosso segmento, vamos já direcionar, né? Então, assim, tudo que vai trazer de risco para o negócio da entidade, ele é um risco corporativo. Esse risco corporativo, depois ele se abre, né, ele se ramifica em vários outros tipos de riscos, dependendo do risco e do objetivo que ele tiver atingido, né? Então, por exemplo, lá você tem um risco lá específico. Este ano eu quero a minha base de dados redonda, né? Bem redondinha. Quais são os riscos que eu estou minimizando aí nesse processo? Vários riscos que estão encadeados. Um risco atuarial, um risco legal, um risco financeiro, um risco de imagem, e aí vai. Então, assim, hoje a entidade, quando ela fala em riscos corporativos, ela tem que pensar aquele risco principal, aonde ela vai de frente bater com os objetivos dela. Qual é o primeiro objetivo de qualquer entidade hoje, né? É ter planos saudáveis, planos equilibrados. Então, qualquer ação que a entidade tenha ou algum processo que ela execute que venha em encontro disso, que traga risco para o plano de benefício, pode ser considerado um risco corporativo, né? Eu digo muito que hoje o risco corporativo está ligado diretamente ao risco operacional. Tudo começa com risco operacional. Quando a Previc lançou a IN15 sobre a questão dos controles preventivos prudenciais, a questão da própria resolução CGPC13, que fala sobre a questão dos controles preventivos e não mais corretivos, ela traz muito isso, porque o risco começa lá na origem, no processo, né? E aí esse risco ele desencadeia outros riscos. E aí chega no risco corporativo. Para você chegar num risco corporativo que bate diretamente com os seus objetivos, significa que você não fez o dever de casa na base, né? Que você não tratou teu risco operacional lá no teu processo, né? Hoje em dia, a gente, quando se fala em risco corporativo, se tem muito a visão do que, mas eu tenho uma política de gestão de risco, eu tenho um manual de governança corporativa, eu tenho um organograma estrutural e funcional muito bem baseado, eu fiz mapeamento de processo e eu faço uma matriz de risco a cada 6 meses. Os meus riscos corporativos estão sendo mitigados. Mas se isso não estiver sendo avaliado, monitorado,
E o controle interno, ele tem que ser tempestivo. Então, se você não está fazendo isso tempestivamente, você tem uma política de gestão de risco que foi feita lá em 2004, ela está estacionada lá, você tem riscos corporativos altos, né? Então, você tem que estar sempre acompanhando o compliance legal em primeiro lugar. E aí, o seu risco corporativo, ele está ligado tanto àquele teu processo operacional, que você não está executando ele como controle, e bate diretamente no risco legal, no compliance legal, que é a primeira coisa que o fundo de pensão tem que atender, é o dever de casa principal, né? Exato. Tanto quando se fala em gestão baseada em risco e supervisão baseada em risco, que é o que a Previc pretende fazer no fundo de pensão, ela não quer saber se você mandou o balancete no dia, né? Ela quer saber se o seu balancete está correto e se as informações que estão lá foram consistidas, né? Porque mandar o balancete em dia é nada mais do que a sua pura obrigação, né? Então, assim, os riscos corporativos hoje dos fundos de pensão, eles atingem diretamente a saúde do seu plano, é o seu primeiro risco, porque hoje o fundo de pensão ele só tem um objetivo, que é ele nasce pagando benefício e morre pagando benefício, né? É a saúde daquele plano, que é um produto que você vende, coordena e administra para os seus participantes. Então, o foco é esse. O que eu preciso fazer para que meu plano esteja sempre saudável e não tenha um risco corporativo de déficit, de contribuições extraordinárias, de riscos de imagem no mercado, dizendo que meu plano está quebrando, né? De problemas na área de investimento com default de ativos, é entrar dentro da estrutura, conhecer o seu negócio, levantar e atualizar os seus processos e colocar controles lá na base do risco operacional, basicamente isso. Certo. Bom, e quais são as categorias de riscos que são relevantes ao programa de compliance, ao programa de integridade do fundo de pensão, no seu entender? Então, a primeira que a gente tem que olhar é o risco legal, Sim. né? Que é o nosso dever de casa principal, que a gente chama de compliance legal. Alessandra, o que é o compliance legal? O compliance legal, primeiro, ele tem todo aquele rol de normativos que o nosso segmento é robusto, né? E aí a gente até brinca assim, cada semana a gente tem uma norma diferente que altera a anterior, uma parte, ou revoga, né? E agora a gente tem também a Previc emitindo normativo, resolução também, né? Então não é só instrução, então às vezes eu tenho uma resolução do CNPC, uma resolução do Conselho Monetário, uma resolução da Previc, mais uma instrução normativa. Então eu tenho que casar tudo isso, entender o meu regramento legal, né? E aí partir para o segundo plano do compliance, que é o compliance gerencial, né? Que é o compliance gerencial onde estão esses processos e o risco operacional lá dentro. Mas você tem que partir primeiro do compliance legal e do risco legal, né? Porque ele você pode sofrer sanção administrativa, você pode sofrer penalidade, você pode ter problemas graves de não atendimento de legislação em relação aos seus planos, seus participantes. Então, o primeiro momento é o risco legal, o compliance legal. Esse compliance legal, eu gosto muito de falar sobre isso. Quando as áreas fazem compliance legal, eu tenho um calendário de obrigações. Beleza, fechei o calendário, tá lindo. Aí esquece dos normativos, que aqueles normativos aprovados pelo Conselho Deliberativo, ele também faz parte do compliance legal. Lá estão especificadas as suas metas, né? Então, o Conselho Deliberativo estabelece lá no teu orçamento, olha, aprovei o orçamento de 2023 e a meta para 2023 é que você gaste 10% menos do que 2022. Isso é um regramento que você tem que colocar no seu compliance legal. E os processos têm que ir nessa linha. É um planejamento ali que você tem que ir seguindo, né? A mesma coisa, um regulamento do plano. O regulamento do plano, ele é um compliance legal. Ele é um regramento aprovado pela Previc. Você tem que também avaliar e estar dentro daquela linha. Muita gente fala, Alessandro, o código de ética. Idem, né? O código de ética, então, ele vai mensurar ali numa bolha maior ainda tudo. Quais são os seus princípios éticos e morais que você vai gerir o seu fundo de pensão, que você vai aplicar as regras, que você vai aplicar de compliance gerencial. Então, é importante que vocês entendam, primeiro, o que tem dentro do seu compliance legal? O que afeta o seu risco legal, além dos normativos legais, aqueles também internos aprovados pelo Conselho Deliberativo, pela diretoria executiva, né? Outro ponto importante que eu acho que às vezes o fundo passa batido, e a fiscalização da Previc, ela leva isso um pouco mais a sério, que são as recomendações do Conselho Fiscal. Tá? Então, as recomendações do Conselho Fiscal, elas têm um caráter técnico e elas, na maioria das vezes, ela tem um caráter legal também.
Então, ela tem que estar no teu compliance legal. Ela tem que estar, bom, cadê aquela recomendação do Conselho Fiscal de criar indicadores em atendimento à CNPC 48? Opa, isso aí é compliance legal, né? Então, é importante que essa visão do compliance, ela tem que ser um pouco mais abrangente. Então, ela tem que olhar não só os normativos legais, não é só calendário de obrigação, né? Você tem as regras internas, você tem aqueles aconselhamentos e recomendações internas. Às vezes você tem uma fiscalização que foi feita, que tem recomendações da própria Previc de melhoria dos teus processos. Isso entra também no compliance legal. E partindo aí dessa primeira matriz, estrutura de compliance legal, você vai colocar o compliance gerencial, que são exatamente o tratamento de risco operacional no teu processo, né? E aí, assim, falando um pouquinho sobre a questão do risco operacional no processo, toda vez que a gente faz um trabalho desse levantamento, a primeira coisa é conhecer o negócio. Então, você conhecendo o seu negócio, o seu plano, e controle interno é um negócio que não dá para ser de prateleira. O controle interno para você não serve para o teu vizinho, porque você tem o seu plano e a sua característica de risco que é diferente do vizinho. Então, você pode aplicar a mesma metodologia, mesmas ferramentas, mas o levantamento é diferente. Então, quando você faz o levantamento, conhece o seu negócio, você faz um diagnóstico da sua entidade, separa ali todo o seu compliance legal, que é a sua base principal, você começa a construir, então, como são os seus processos. Quem executa aquele processo? Na medida que você vai executando o seu processo, você tem o controle interno lá na execução para evitar o risco operacional, né? Para evitar um risco derivado do risco operacional, que é um risco de margem, um risco financeiro, um risco atuarial. Então, é importante que você tenha essas duas segregações e trabalhe nesses dois grandes blocos, né, que estão totalmente ligados, né? Um afeta o outro diretamente, tá? Sim. Bom, pegando um gancho nisso, existem impactos, né, da ocorrência desses riscos aí para o fundo de pensão. Você poderia abordar um pouquinho para a gente quais seriam esses impactos? Eu gosto muito de falar de um exemplo real. Sobre a questão do controle interno lá na base, no risco operacional. Então, a entidade executou o processo, justamente nesse período, fez a avaliação atuarial, fez o estudo de hipóteses, fez a avaliação atuarial, gerou avaliação atuarial, teve o resultado do plano. Em cima do resultado do plano, discutiu um equacionamento de déficit. Em cima desse equacionamento de déficit, levou-se para o Conselho Deliberativo, fechou o balanço, definiu-se o fluxo do passivo para o político de investimento, definiu os regramentos orçamentários. Tudo fechado, tudo na Previc, o contador tirou férias, inclusive, graças a Deus, passou tudo, né, e tal. E aí, em abril, foi descoberto o quê? Que naquela base, esqueceu-se de colocar uma quantidade significativa de pensionistas que estavam suspensos no plano, na faixa de 200 e 250 pensionistas que tinham aí um benefício bem significativo alto. Isso deu um impacto gigantesco no plano, isso é uma bola de neve. Por quê? Porque esqueceu-se de fazer um controle na base de dados que foi encaminhada. E isso gerou N riscos. Gerou risco atuarial, risco financeiro, risco legal, risco de imagem, e foi uma bola de neve por uma falta de um controle preventivo lá na base, no risco operacional. Então, todos os impactos que você tem, primeiro no compliance legal, é porque você deixou de colocar lá no seu processo os checks controls, que eu chamo, os checklists de controle do que você tem que fazer para atender seus regramentos legais, tá? Então, você tem que ter lá a sua checagem à medida que você vai executando o seu processo, para que você lá na frente não tenha um risco legal. E aí você tem a sanção administrativa, você tem a sanção penal, você pode trazer aí um desequilíbrio para o plano não planejado, você pode ter risco de imagem, e aí você pode ter um risco de governança, e aí isso vira uma bola de neve, e até trazer um risco de fiscalização, ou eventualmente, no pior cenário, até uma intervenção, né? Então, o risco ele pode chegar nesse nível. Ou apenas com o próprio risco operacional, você ter riscos específicos em alguns processos dentro da entidade que vão acarretar outros riscos que você pode controlar a curto e médio prazo, e alguns só a longo prazo, né? Então, aí você tem que criar um plano de ação, evitar aquele risco novamente, você coloca a entidade e os planos expostos, né? Porque quando você não faz essa avaliação do seu risco a tempo, você está expondo
a entidade e a administração e a gestão da entidade, né? Então, nesse aspecto, assim, os impactos diretos são sempre esses, né? E é muito importante, e aí isso é essencial na área de controle e compliance, quando você tem um evento de risco dessa forma, que seja de alto risco, você tem que fazer um plano de ação imediato e envolver a governança. A governança, ela, como por responder diretamente a isso, ela precisa saber quais são esses riscos, esses impactos, para que ela atue junto com a área de controle interno e a área que teve o problema no processo para poder resolver o quanto antes, né? Então, isso também, quando o risco de não realizar um plano de ação tempestivo, também pode trazer mais riscos futuros também. Tá bom. Olha, muito obrigada, Alessandra, pela sua participação. Foi, com certeza, trouxe muitas informações para a gente valiosas, tá? E quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu convido vocês a acessarem o YouTube da Fundação para assistirem os vídeos anteriores. Obrigada. Eu que agradeço de novo a oportunidade. Tendo outros temas aí, a gente pode participar quando vocês quiserem. Obrigada. Tchau.